Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a economia brasileira. Há poucos dias saíram os dados oficiais do IBGE sobre o desempenho do PIB em 2017. Tivemos a segunda queda seguida. Em 2015, a redução foi de 3,8% e em 2016 de 3,6%. Segundo analistas, o Brasil irá recuperar o poder de compra da sua população ao nível de 2014 só em 2025. O diagnóstico da recessão e as saídas possíveis da crise serão temas deste programa. E o nosso convidado é Marco Aurélio Loureiro, economista e gerente executivo do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Bem-vindo, Marco Aurélio, um grande prazer tê-lo aqui, falar um tema tão relevante, porque exatamente a crise está todo mundo sentindo na pele, né? Como explicar a crise da economia brasileira atual? Boa noite, professor. Prazer estar aqui. A crise brasileira, do meu ponto de vista, ela é um processo que foi já anunciado, ou pelo menos é um rescaldo do episódio que nós tivemos no ano de 2008, 2009. Naquele período, o país vinha numa crescente do ponto de vista do desenvolvimento não só econômico, mas num processo também de inclusão social muito forte. Nós vivemos um período de ascensão, graças a uma série de programas que foram então implementados. A questão do consumo no país foi muito bem trabalhada. Eu acho que nesse período, até 2008, 2009, nós tivemos uma economia que gerou muita demanda. E quando gera demanda, gera emprego. Gerando emprego, gera consumo, o país se desenvolveu muito. Naquele período, de 2008, 2009, onde eu acho que começou a aparecer um pouco mais forte o que agora nós estamos vivendo, de certa forma o governo conduziu muito bem naquele período. Enquanto o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos, aprofundaram numa crise com consequências muito ruins para a economia deles, nós conseguimos transitar naquele período. O Brasil tinha uma situação de emprego muito forte e o consumo ajudou muito. Só que esse modelo digamos assim, de economia decrescimento pelo consumo. Pelo consumo e também no crédito público, não é isso? Pelo crédito, quer dizer, as políticas públicas, elas eram, acima de tudo, ações que incentivavam. Um programa como Minha Casa Minha Vida, é certo que ele trabalha numa lógica de propiciar às pessoas uma habitação digna, claro. Mas ele tem um componente no sistema imenso. Sim. Os conjuntos urbanísticos que foram construídos pelo Brasil e que representou milhões de casas de residências que foram construídas, cada núcleo desse gerou mão de obra, gerou consumo, que movimentou a economia. Gerou emprego, não, porque você pega toda a cadeia produtiva da construção, você viu que ela é muito ampla, tanto na construção como posteriormente para a venda, Mobiliza também bancos, etc., o setor terciário. E aí, o impasse vai se dar como para nós explicarmos a crise que nós vivemos hoje? Bom, a crise de hoje ela é resultado de um processo que vem se consolidando, eu diria que nos 2 últimos anos. Já foi citado, em 2015 o Brasil teve um processo de regressão do seu crescimento aí de 3,8%. Naquele momento, as medidas que foram tomadas ainda no governo da presidenta Dilma foram medidas muito conservadoras. Iniciou-se um processo de reforma na economia que foi, de certa forma não, foi absolutamente aumentada, digamos assim, já em 2016. Então, o processo ele começa realmente em 2015, com esse refluxo da economia, dos investimentos públicos. Pensando, digamos, a crise, e se nós olharmos a crise pelos 3 setores, ela é uma crise propriamente de emprego, é uma pouca oferta, é endividamento, ou se eu pego, por exemplo, para o agronegócio,
O agronegócio vem bombando num certo sentido porque o preço das commodities no mercado internacional até 2010 estava em ascensão. A partir de lá você teve uma acomodação exatamente com o baixo crescimento da própria China, né? Se nós olharmos a crise pelos 3 setores, como é que eu posso explicá-la, começando, digamos, pelo setor primário? Olha, o Brasil é muito sensível, né, no que se refere ao setor primário, digamos, ao bom humor do mercado internacional. O mercado consumidor brasileiro, ele não consegue por si só equilibrar, né, as contas do setor primário. Nós temos e dependemos muito, temos uma situação de dependência, né, do mercado internacional, sobretudo, né, da China, né, da comunidade europeia, né, no caso das carnes da Rússia, enfim. Se essa economia externa vai mal, isso afeta internamente de uma forma muito robusta, muito dura, né? Nessa crise agora que nós estamos evidenciando aqui no Brasil, a recessão ela não se dá apenas no setor primário. Isso é uma característica gravíssima, né? O Brasil hoje ele está em recessão em todos os setores. Todos os setores. Primário, né, na prestação de serviços e também na indústria. O pior desempenho é da indústria. Como explicar, inclusive, o processo de desindustrialização que o país vive? Olha, o governo tem uma política muito ortodoxa, muito conhecida, né? É uma crise, nós temos uma crise que para enfrentar o processo inflacionário que começava a subir também a tratar das questões fiscais do governo, né, que é a dívida pública. O Brasil, o governo, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros. Com a taxa de juros, ele espera reduzir a demanda agregada, né? Reduzindo a demanda agregada, ele esfria a economia. Cai, né? A inflação, na expectativa que cai o juro. Cai a inflação, né? Então, a busca pela queda da inflação acaba provocando um estrago generalizado. Alguém pode dizer, e aí, tem outros caminhos? Sim, teria outros caminhos, mas essa é a opção que esse governo faz, né? Mas esse é um dilema que parece que sempre nos persegue. Quando cresce, aumenta a inflação. Aí tem que pisar no freio para reduzir a inflação e aí com isso cai também o crescimento econômico, né? Mas eu diria que é um dilema que se tornou um vício no Brasil, né? Porque mesmo nos momentos de pleno crescimento, né, como a gente acabou de falar aqui, de quase que pleno emprego no Brasil, a questão dos juros foi um obstáculo insuperável. Sabe, no momento em que o Brasil crescia, né, que a locomotiva estava andando nos trilhos, a taxa de juros continuou imperando, né? Então, é difícil é como se nós fôssemos inteiramente dependentes, né? A atividade econômica pode estar baixa, a atividade econômica pode estar alta, pode estar mediana, mas a taxa de juros do Brasil distorce de tudo que se pode imaginar no mundo. Paralisante, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar como sair da crise econômica, que perspectiva nós temos, se já há luzes no fim do túnel. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema economia brasileira. No primeiro bloco, nós fizemos um diagnóstico um pouco da crise. Já deixamos no ar o que nós íamos tratar nesse segundo bloco, que é como superar a crise e retomar o crescimento econômico, né? Já há algumas perspectivas de recuperação da economia? Eu diria que não. Não há, assim, fora o discurso otimista de alguns membros do governo, eu penso que não há a menor hipótese desses indicadores apontarem por uma retomada de curto prazo. Sim. E digo isso baseado numa questão absolutamente concreta. Não é possível que depois de 2 meses ou 8 trimestres
de regressão, digamos assim, da atividade econômica, porque os dados que foram inclusive apresentados aqui dão conta que o último trimestre que nós temos apurado, de 2016, a economia brasileira ainda desacelerava, é impossível que nos primeiros meses de 2017 já se anuncie alguma possibilidade de estarmos num processo de recuperação. Eventualmente, você pode ter um ou outro indicador que aponte para esse cenário. Ainda assim, seria muito prematuro. Por exemplo, a inflação ela está praticamente no centro, na média pretendida. Meta, né? Na meta, né? Mas isso não significa que a inflação estando na meta, o país está bem. Claro. Sabe, as pessoas estão empregadas, a renda das pessoas, das famílias, como é que está? As indústrias, né? Elas estão produzindo, estão contratando, o comércio, o mercado, as lojas estão reabrindo, né? Os imóveis estão sendo ocupados. Como é que essa realidade, a vida real, está se dando? Porque alguns indicadores podem até ser positivos, mas que consequências a gente tem em relação a isso? Claro. Sabe? Eu, particularmente, acho que uma economia em recuperação é uma economia onde as pessoas estejam, as famílias, as indústrias, as empresas estejam efetivamente se recuperando. E eu acho que não é o caso. Por onde iniciar uma estratégia pela sociedade civil, pela opinião pública, pelo Estado? Eu acho que esse digamos que é o principal desafio, né? Por onde começar? Né? Eu acho que se nós fôssemos, pensar um pouco nas estratégias que o atual governo tem feito para superar as críticas, as crises, que é basicamente enviar os projetos de reforma para o Congresso, poderia se esperar que ele, de repente, mandasse uma medida provisória, né, tornando a recuperação da crise como algo posto. Mas como isso é impossível, eu acho que a resposta está na linha que você acabou de falar. Eu acho que isso exige uma mobilização, né, de todos os setores da população brasileira, né, da sociedade organizada, dos empresários. Né? Eu acho que o país precisa de uma repactuação. Né? Eu sou muito cético na possibilidade de nós termos uma saída da crise do ponto de vista, e como economista eu digo isso, hein? Sim, do claro. ponto de vista do gerenciamento macroeconômico. Sabe? Eu acho que se não houver um envolvimento da sociedade, eu sou pessimista, eu acho que e sou pessimista por uma visão crítica. Por uma visão crítica. Assim, qual é, digamos, a visão de futuro que nós temos do Brasil hoje? Eu acho que é uma incógnita, né? Porque o Brasil, nós precisaríamos de trabalhar pelo menos 3 elementos que são fundamentais, que são base de um regime democrático. Quais seriam eles? Olha, eu acho que nós temos que ter não por ordem hierárquica, né? Sim, sim. Mas nós teríamos que ter uma linha econômica definida. E uma linha econômica, só me pegando um pouquinho nesse ponto, que fosse uma política econômica não determinada por alguns setores ocultos, mas que fosse uma política econômica pactuada, resultado de uma demanda da sociedade, sabe? Teríamos que ter uma ação que respaldasse o desejo da comunidade, né? Por exemplo, uma reforma previdenciária em curso. Tem que ser uma reforma previdenciária que, obviamente, esteja conectada, sabe? Com a população brasileira. Tinha que falar assim, olha, tá bom, não tá, não é isso que nós queremos. Enfim, então, primeiro a questão da política econômica. Segundo, a questão política. Né? Nós vivemos uma instabilidade política que a qualquer momento a ruína se apresenta. Ninguém sabe qual vai ser a próxima lista, quem que está sendo gravado, quem que vai ser denunciado. O Brasil parou, a política estagnou. Isso é um problema. A agenda é dada pela Lava Jato. A agenda é dada pela polícia, né? Pela Lava Jato, enfim. E o terceiro, que é a questão institucional. Né? A institucionalidade brasileira ela está afetada. Né? Então, acho que esse tripé, infelizmente, ele está, os três, né?
a base, né, do nosso sistema democrático, eu acho que está profundamente afetado, né? No ano que vem, a Constituição de 88 completa 30 anos. A Constituição cidadã estaria já superada? Ou Não. ela ainda pode ser, digamos, um elo, um projeto político que possa eventualmente unir os vários segmentos da sociedade na sua primeira perspectiva de uma mobilização maior da sociedade? Talvez até seja uma boa alternativa, porque dizer que a Constituição de 88 está superada, por mais que a gente admita, né, a dinâmica, né, as mudanças tecnológicas, né, os avanços, as perspectivas de igualdade que foram, avançadas no Brasil, na verdade, assim, eu diria que um percentual grande, né, do que se pretendia com a Constituição de 1988 não foram sequer implantadas. Né? E a gente falava agora há pouco da questão da Previdência Social. Eu não sou um especialista, não posso fazer essa discussão sobre Previdência Social, mas assim, é evidente, né, que a própria Constituição prevê, né, ações que ajudariam a financiar a Previdência e que nunca foram utilizadas para isso. E não desse governo, e nem do governo Lula, nem do governo Fernando Henrique, nem do governo Itamar, mas nunca, desde a promulgação em 88 da Constituição até hoje, não se usou esses recursos. Aí vai do outro lado e fala, mas a Previdência dá prejuízo. Tá, mas o que fala a Constituição? Então, eu acho que não só nesse aspecto, mas outras situações, a questão da segurança alimentar, enfim, são várias determinações da Constituição que eu acho que ainda não foram nem testadas, né? Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente a retomada do desenvolvimento, examinando um pouco pelo lado dos três setores, como que, digamos, o setor primário, o setor secundário e o terciário podem colaborar exatamente nessa retomada. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta, nós estamos trabalhando a economia brasileira. No primeiro bloco nós fizemos um diagnóstico, no segundo bloco nós começamos a trabalhar a superação da crise e nós também deixamos no ar pensar alternativas econômicas ou sociais para a superação da crise. Uma delas que se fala muito é investimentos em infraestrutura, por exemplo, né? Agora, a própria liberação do fundo de garantia, como é que isso começa a repercutir na economia? Um pouco a queda dos juros, que sinaliza redução da inflação, como é que isso está batendo na economia? Isso pode gerar, digamos, aquela confiança necessária para que a gente saia, digamos, daquela instabilidade, daquela falta de confiança e a economia passa a crescer novamente, professor? Olha, tem algumas situações pontuais. Sim. Que, sem dúvida nenhuma, criam uma perspectiva melhor, sobretudo do ponto de vista individual, claro, para as famílias. Claro. Né? Um episódio como esse da liberação do fundo de garantia, por menor que seja o seu impacto, né, do ponto de vista macro, ele é significativo e pode ser significativo para as famílias, para ajudar na questão do enfrentamento das dívidas, pode eventualmente também ter tido algum impacto, né, no comércio. Então, não deixa de ser do ponto de vista individual, né? Não claro. Do ponto de vista sim. macroeconômico. Agora, você falou de uma questão que aí sim, né, aí seria determinante do meu ponto de vista, que é a questão do investimento público em infraestrutura. Né? Pelo menos por dois aspectos. A primeira é que a infraestrutura no Brasil ela está extremamente depauperada. Sem né? dúvida. Ela está ultrapassada, ela não condiz... Está detonada. Detonada. Em alguns né? setores. Em outros,
nós precisaríamos de iniciar um processo, porque é muito restrito, né? Então, a questão da infraestrutura, ela acaba sendo um componente de duas vias, né, para atender às necessidades e porque ela é um instrumento poderoso de geração de demanda, de emprego, de renda. Ela mexe com a cadeia produtiva praticamente como um todo. Então, essa questão da infraestrutura, sim. A conjuntura internacional é também um fator favorável? Qual a sua visão? No caso do Brasil, não é só favorável, não. Eu acho que o Brasil hoje é dependente da conjuntura internacional. Não podemos pensar só no mercado interno. É claro que o mercado interno é extremamente importante, mas as exportações é que geram o dólar, né? Eu defendo sempre a necessidade de termos as duas coisas. Claro, né? claro. Um mercado interno fortalecido, mas também uma visão, uma política agressiva, né? do ponto de, positivamente falando, claro. Né? De comércio internacional. Claro. Eu acho que o Brasil vivenciou um período de muita expansão, né? O Brasil era um país muito dependente, comercialmente falando, né? Dos Estados Unidos. E ao longo dos últimos anos, o Brasil foi uma conquista, né? Aumentar essa, digamos assim, diversificação, esse rol, claro. Né, de país, de blocos, né, que hoje negociam com o Brasil, né? Os Estados Unidos tinham um comércio, o Brasil, né, tinha uma dependência de mais de 50% com os Estados Unidos e hoje não sei, uns 20%, 25%, talvez, aí, algo em torno disso. Em torno disso, né? Neste ano, Belo Horizonte vai ser um ano de muitos eventos aqui em Belo Horizonte. Nós teremos a 69ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em julho. E teremos, em setembro, o Congresso Brasileiro de Economia. E o senhor é uma das pessoas encarregadas exatamente da organização desse congresso. Como é que está a preparação desse congresso e em que medida, digamos, a crise econômica será tema do próprio congresso? Bom, Gerolete, para nós do Conselho Regional de Economia, né, de Minas Gerais, e eu acho que inclusive para Belo Horizonte foi uma conquista importante a vinda do 22º Congresso Brasileiro de Economia. É um evento que ocorre a cada 2 anos e ele vem para a cidade, ele vem para o nosso estado, vem exatamente num momento extremamente delicado da nossa economia. E também um momento estratégico, porque ele precede em um ano, exatamente em um ano, as eleições de 2018. E onde nós estamos... nós que eu digo a população, de uma certa forma, está apostando, né, numa reconciliação, digamos assim, né, da sociedade brasileira nas eleições de 2018. Então nós temos um congresso, né, num momento difícil como esse que nós estamos vivendo, aqui em Belo Horizonte. É uma oportunidade ímpar de nós discutirmos alternativas para retomarmos, né, o desenvolvimento do Brasil com justiça social, que inclusive é o tema do Congresso. Nós temos uma série de debatedores, de participantes já confirmados. O Congresso ele tem, entre debatedores, professores, convidados internacionais, mais de 100 participantes. Sim. A nossa expectativa é que tenhamos aqui aproximadamente 2.000 congressistas. Então, nós estamos assim, muito, muito otimistas com a realização do Congresso. Onde será realizado? Na Federal? O Congresso vai ser realizado no Minas Centro, nos dias 6, 7 e 8 de setembro. Né? A Universidade Federal de Minas Gerais ela é parceira também no evento. Coincidentemente, né, esse ano o CEDEPLAR ele completa 55 anos. Então, nós teremos durante o Congresso também uma homenagem ao CEDEPLAR. Assim como o BDMG também, que coincidente também completa 50 anos, agora em 2017. Então, foi uma forma também de agregar, né, essas instituições emblemáticas, promotoras, né, do desenvolvimento local.
Queria te agradecer muito aqui a presença, pelas suas ideias, cumprimentá-lo em seu nome todos os economistas que se dedicam ao desenvolvimento brasileiro e também desejar já antecipadamente muito sucesso nesse Congresso brasileiro, que congrega tantos especialistas e tendo como eixo central o desenvolvimento social e humano do Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.